E aí, pessoal, tudo bem? Eu nem tinha nos planos aqui necessariamente fazer um vídeo sobre esse Bayern de Munique e Barcelona nas quartas de final da Champions League, e no final das contas tive que fazer dois. Eu tinha gravado um no dia do jogo, cheguei a subir no ar por 5 minutos, mas daí que eu percebi que fiz uma besteira lá, ficou com o áudio estragado, eu tive que tirar do ar. Então eu tô fazendo de novo, né, pra não ficar sem o vídeo do assunto, tô fazendo de novo o vídeo aqui. Mais ou menos a mesma coisa que eu falei naquele lá, só que como tô no improviso aqui, talvez saia um pouco diferente. Tá? Mas o Bayern de Munique meteu 8-2 no Barcelona, e não tem como não falar disso, né? É a maior humilhação da história do Barcelona, é sim. Não é a maior goleada que o time sofre, mas é a maior humilhação, considerando o cenário em que ela ocorre e o status que o Barcelona tem no momento que sofre essa derrota. Né? O Barcelona hoje é um dos maiores clubes do mundo. Né? Quando sofreu algumas das goleadas maiores que essa, lá nos anos 30, 40, o Barcelona era um clube ainda que estava tentando se estabelecer no cenário doméstico. Inclusive, era um time que em alguns momentos ali dessas goleadas tinha a intervenção do governo, tá? Era o presidente do Barcelona designado pelo governo, então era um momento diferente. E o Bayern de Munique ali conseguindo uma vitória absurda. E o que mais chama atenção não é só o placar, é que teve gente que estava prevendo que isso pudesse acontecer, né? O Marcelo Beckler, por exemplo, comentarista do Esporte Interativo, do TNT, correspondente em Barcelona, inclusive, ele falou em um programa ali, vou deixar o link aqui na descrição com um trecho desse vídeo, o link é pro Twitter dele e ele subiu esse trecho, né? Em que ele falava que ele achava que era o jogo mais desigual das quartas de final da Champions League e ele via uma goleada histórica podendo acontecer, que o time do Barcelona estava louco para tomar uma goleada histórica e ele achava que o jogo acabaria com 25 minutos. Ele errou por 6, né? Com 25 minutos o jogo estava 2-1 ainda para o Bayern de Munique, mas aos 27 ficou 3-1 e aos 31 ficou 4-1, e aí o jogo acabou. Então ele errou só por 6 minutos a previsão dele, mas o diagnóstico dos problemas do Barcelona que ele faz é muito bom, então veja um vídeo no final, veja o tweet que tem um vídeo ali, né? Aqui na descrição desse vídeo. Mas não foi nem só ele, o Jonathan Wilson, colunista especializado em tática na imprensa inglesa, escreve no Guardian, na revista Blizzard, e autor do livro A Pirâmide Invertida, que tem em português, né, um livro sobre a história dos esquemas táticos do futebol. O Jonathan Wilson, quando ele fez uma análise dos 4 jogos das quartas de final da Champions League, ele colocou o que ele achava que deveria acontecer. Quem ele via como candidato mais forte para se classificar, e depois colocava se ele achava que ia vencer apertado, ia vencer confortavelmente ou vencer muito confortavelmente. Então era uma coisa assim, vencer no sufoco, vencer com alguma tranquilidade, talvez uns 2, 3 gols de vantagem, administrando um pouco ali, e dar uma goleada. E ele colocou que para o Bayern de Munique e Barcelona, ele colocou uma vitória muito confortável do Bayern de Munique. Ou seja, ele também já estava visualizando uma vitória tranquila do Bayern de Munique, assim, muito tranquila do Bayern de Munique. E foi o que aconteceu, né? Um 8-2 absurdo ali, que se compara ao 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha. Eu ainda acho que o 7-1 é maior, porque era uma Copa do Mundo, era uma semifinal, não quarta de final. O jogo era na casa do time derrotado, no caso do Brasil, né? Não era um jogo em campo neutro como foi os 8-2 de Lisboa. Mas, de qualquer forma, isso fica marcado. E isso diz muito sobre o Bayern, mas sobre o Bayern não vou falar tanto agora, porque no final das contas o Bayern continua no campeonato e talvez eu tenha bons motivos para falar do Bayern no futuro. Tá? Então, só para quem quer saber um pouco do Bayern, ali como o Bayern fica tão forte, eu fiz um vídeo quando o Bayern foi campeão alemão, explicando como o Bayern de Munique consegue ser tão dominante no cenário alemão, mesmo num país em que os direitos de transmissão são divididos com alguma igualdade. Tá? Então eu vou deixar aqui o vídeo, no final desse vídeo vai aparecer um quadradinho aqui sobre esse vídeo, tá? E com esse vídeo também vai aparecer outros dois. Uma live que eu fiz com o Bruno Formiga, falando sobre o legado do 7-1,
do Brasil, que no final das contas tem muito a ver com o legado dos 8-2 que vai ficar para o Barcelona, que é o tema desse vídeo aqui, e também sobre evolução dos esquemas táticos, em que a gente fiz com uma live que eu fiz com o Rafael Oliveira e com o Renato Rodrigues, Rafael Oliveira do DAZN e Renato Rodrigues da ESPN, em que a gente até comenta um pouco a evolução da tática nos últimos anos e o período em que a revolução que foi a tática do Barcelona do Guardiola, e depois como houve adaptações e mudanças em relação a elas e até antídotos que foram criados a ela. Então, que são coisas que vão passar por aqui nesse vídeo, tá? Agora, sobre o jogo em si, sobre o que vai ficar do jogo em si pro Barcelona, né? Fica um sinal claro que o Barcelona tem que mudar tudo. Como ficou o 7-1 para o Brasil, né? A torcida depois do 7-1 ficou muito claro que o Brasil estava defasado taticamente, coletivamente, estava defasado até no sistema de trabalhar e formar seus jogadores e defasado na sua mentalidade, né? Os torcedores, a ficha caiu super rápido para a maior parte dos torcedores, para a imprensa também, para boa parte da imprensa caiu super rápido, para dirigentes nem tanto. Demorou um pouco para a ficha cair, tanto que o Brasil contratou o Dunga e eu e Gilmar Rinaldi ali para fazer a comissão técnica que encabeçaria a seleção no período pós 7-1, ou seja, não caiu a ficha, mas depois acabou melhorando um pouco, né? E ainda assim, ainda tem muita resistência a isso, então a ficha não caiu completamente, né? Mas no Barcelona tem que ser um esquema parecido, porque tá muita coisa errada ali, né? Não foi só um jogo, na verdade esse placar simboliza um monte de coisa que tá errada no Barcelona, né? Bom, fora de campo tem um problema político muito sério, em que o Barcelona tem um presidente que assumiu por causa do impeachment do presidente anterior, o presidente anterior que assumiu ganhando uma eleição depois de ele ter meio que puxado o tapete do presidente anterior, de quem ele era vice, e depois ele monta uma outra chapa. E daí quando o João Laporta quer sair, ele que vem com uma outra chapa e assume. Depois o Sandro Rosell sofre impeachment, o Bartomeu assume e agora o Bartomeu tá lá. Quer dizer, é uma confusão. O Bartomeu forçando a barra para continuar tendo o poder no Barcelona. Teve história até de que a diretoria teria contratado serviços de robôs pelo Twitter para criar perfis que ficassem elogiando a diretoria e eventualmente até criticando jogadores, né? Até o Messi. Entendeu? Você vê em que nível chegou a situação fora de campo do Barcelona, uma briga política que desgasta todo o ambiente. Além disso, essa briga política faz com que o trabalho de planejamento seja muito prejudicado. Então a gente vê o Barcelona com muitos erros de planejamento, e isso em vários níveis. Categoria de base do Barcelona, por exemplo, já faz tempo que não está produtiva como foi. Eu sempre defendi que a história que La Masia só sai craque e tudo é um pouco de balela, é um pouco de exagero. O Barcelona de fato teve um período ali meio iluminado que fez um trabalho, o trabalho sempre foi muito bem feito, mas não é todo dia que você vai vir com uma sequência de jogadores ali num período de alguns anos que vai sair o Xavi, o Messi, o Iniesta, o Busquets, assim, tudo ali meio de diferença de alguns anos entre um e outro. Você vai sair jogador um atrás do outro, jogadores desse nível. Não é todo dia. Tem até o Piquet também que passou na base do Barcelona, depois saiu e depois voltou, né? Não é todo dia que você vai ter isso, tá? Então, assim, aquela ideia de que uma La Masia espetacular, tudo, também é um pouco exagerada, porque teve muito de uma coisa que você não tem como controlar. Ter conseguido tanto jogador bom surgindo então num período curto de tempo ali, né? Jogador que vingou, porque em base muito jogador é bom e acaba não vingando. Depois dessa turma toda, veio quem? Veio o Pedro, que foi um jogador que fez uma carreira sólida, mas não é jogador já desse nível. Depois começou a cair mais, Boyan, Munir, não são jogadores já desse nível todo assim. Então, La Masia tem um trabalho historicamente bem feito, mas assim, não é todo dia que você vai sair revelando Messi e Iniestas e Chaves, né? De qualquer forma, deu uma piorada. Até veio o Ansu Fati agora nos últimos tempos, vamos ver se ele vinga, mas o Barcelona deu uma piorada. Faz tempo que o Barcelona não tem um trabalho tão sólido assim na base, de ter uma base que ajude tanto o time principal como ela ajudava, mesmo revelando jogadores apenas bons, mas jogadores apenas bons que encaixavam muito bem no time e faziam a coisa andar. Nem isso tem acontecido direito, então isso se perdeu, né? Você vê que outros clubes, por exemplo, estão muito mais espertos, por exemplo, na descoberta de jogadores
em outros países, jogadores muito jovens que daí você traz ainda para sua base, como foi o caso do Barcelona quando trouxe o Messi, mas outros clubes hoje têm feito esse trabalho melhor que o Barcelona. Então já é um erro. Outro erro, o planejamento na hora de fazer contratações. As contratações do Barcelona tem poucas, tem vingado, e talvez por um erro de avaliação na hora de fazê-la. E a avaliação não é só se o jogador é bom ou não. Porque, por exemplo, o Griezmann é muito bom, mas não encaixou. Por quê? Tem que ver se ele vai encaixar no estilo de jogo do time. Ele vai encaixar em relação aos jogadores que você já tem. É um jogador que você realmente precisa, com as características que você precisa para completar uma lacuna ali que falta no elenco. É um jogador que você vai precisar que exploda já agora, ou você vai ter uma paciência de dar um tempo para ele se desenvolver e chegar onde você quer. Tudo isso tem que ser avaliado na hora de contratar um jogador. E o Barcelona tem falhado muito nisso. Então, mais um erro ali. E que o Barcelona, e ano após ano, é sempre essas decisões erradas, elas não vêm tudo de uma vez, né? O 8-2 é o soco na cara, mas elas vêm se ensaiando de tempos em tempos ali. Daí você vê quando o Barcelona perde da Roma de 3-0 e cai na semifinal da Champions League, nas quartas da Champions League, quando toma 4-0 da forma como tomou do Liverpool, né? Quando você percebe que cada vez mais o time não tem uma característica de jogo e é o Messi salvando o time toda hora, ou quando ele consegue, é o Messi salvando. Então você vê que aos poucos a coisa vai degradando, não é uma coisa que vem de uma vez só, né? Então a qualidade do jogo vinha caindo já fazia um tempo. Mas o time ganhava um campeonato espanhol aqui, uma Copa do Rei ali, uma Supercopa, sei lá das quantas, e a coisa ia andando. Chegava numa fase avançada da Champions League, então ia segurando dessa forma. Mas o time ia degradando várias questões ali por causa desses erros de decisão. E daí, eu acho que um erro ainda maior é o planejamento geral sobre o que é o time. Eu também acho meio exagero, meio um pouco balela também, vai. Essa coisa, isso vale pra qualquer clube, tá? Não tô falando só do Barcelona, não. Essa coisa de o DNA do clube. E por que, na verdade, eu falo que é meio balela? Porque todo clube, todo, na sua história, já teve times que vencedores e perdedores que jogavam de um jeito, jogavam do outro jeito, jogavam pra frente, jogavam pra trás, jogavam mais ou menos, jogavam mais rápido, mais lento. Todos os clubes já tiveram. O Barcelona já teve também, tá? Não é que assim, desde o momento que o Rio, os Mitchells e o Cruyff chegaram no Barcelona lá nos anos 70 que o Barcelona passou a ser esse time assim. Teve momentos dos anos 70 pra cá que o Barcelona mudou seu estilo de jogo. Teve um momento com o Bobby Robson que o time mudou seu estilo de jogo. O jogo que o Barcelona fazia com o Rijkaard era bem diferente, era um jogo muito mais vertical, com o Eto'o, Ronaldinho e Messi sempre atuando em muita velocidade, não era um time cadenciado que controlava, que não tinha o controle do jogo como sua característica principal, tinha a agressividade ofensiva como sua característica principal, e vai mudando. Normal, não é crítica ao Barcelona. Agora, essa história de DNA e sempre foi assim, virou um pouco mito. Mas é verdade que dentro do imaginário do clube, na cabeça da torcida, tem certos estilos que se encaixam mais com alguns clubes, né, em que o clube usa com mais frequência, mesmo que não seja sempre, usa com mais frequência e se sente mais confortável desse jeito. E o Barcelona tem essa questão do estilo de jogo ali que vem desde o Cruyff, do Mitchells, um time que controla o jogo, toca a bola, um time que joga compacto, com muita movimentação, tem essas características, e que o time do Guardiola lá da virada da década passada para essa década foi o maior exemplo disso. Então o Barcelona se sente mais confortável, só que o Barcelona foi também degradando esse estilo de jogo desde que o Guardiola saiu, por motivos até pelo menos em princípio compreensíveis, mas depois o Barcelona se perdeu. Compreensível por quê? Porque o que o Barcelona fez naquele período foi revolucionário, mudou o momento do futebol em relação à tática, e o Barcelona foi muito vitorioso. Só que com o tempo, aquele estilo de jogo começou a expor suas limitações, suas vulnerabilidades, e os adversários começaram a encontrar os antídotos, né? Naquele vídeo que eu fiz, que eu até vou aparecer aqui, que eu fiz com o Renato Rodrigues e com o Rafael Oliveira, o Rafa, ele dá um diagnóstico muito bom ali de como o Real Madrid foi descobrindo, o Real Madrid do Mourinho ainda, foi descobrindo formas de atuar contra o Barcelona do Guardiola, e que
que era um período em que o primeiro confronto foi um passeio do Barcelona de 5-0, no primeiro confronto que eles têm, e depois terminaram até com o Real Madrid ganhando Copa do Rei em cima do Barcelona. Então aquele estilo de jogo era maravilhoso, tudo, mas como todos os esquemas da história do futebol, em algum momento encontrou-se um antídoto para ele, ou uma forma de ser mais competitivo contra aquele esquema. E daí a gente viu com o Real Madrid começa a ganhar do Barcelona, e quando o Bayern de Munique mete 7-0 no Barcelona na semifinal da Champions League, em 2 jogos, né? 7-0 em 2 jogos, 4-0 e 3-0, já o Barcelona com o Tito Vilanova, que tinha assumido o cargo quando o Guardiola quis sair por divergências com o Sandro Rosell. Então, aquele estilo de jogo foi dando e foi mostrando que assim era preciso fazer ajustes, precisa fazer mudanças. E isso era evidente, faz parte da evolução do esporte, né? De qualquer esporte. E acho que o Luiz Henrique encontra um caminho bom aí quando tá no Barcelona, até porque ele tinha o Suárez e o Neymar também jogando muito. Ele coloca um time um pouco mais vertical, ainda tinha controle do jogo, mas em um momento sabia acelerar e ser mais vertical quando necessário, e ganhou a Champions League também. Mas depois disso o Barcelona foi aos poucos perdendo essa cara e foi se degradando. Quando contrata o Ernesto Valverde, por exemplo, que não é um técnico horroroso, é um técnico que teve bons trabalhos em clubes tradicionais do futebol espanhol, como o Athletic Bilbao, mas ele sempre teve um estilo de jogo um pouco diferente. E o que era? Ele, por exemplo, gosta mais de um time mais forte fisicamente, que usa mais uma força física como um fator, um time mais pesado. E isso ficou muito claro, por exemplo, na hora de escolher volante, né? O Barcelona, que tinha volantes leves, que tocam a bola, Xavi, Iniesta, Busquets, né? Jogadores que têm mais essa característica, o Barcelona vai buscar o Paulinho, que é um volante que tem um vigor físico como uma característica forte, um jogador que marca e vem com vigor físico para chegar na área e finalizar. Não é um jogador de controle de bola, ele não é um jogador de tocar a bola, não é um jogador de lançamento longo, ele é um jogador de carregar a bola ou de chegar lá na frente como elemento surpresa. E depois do Paulinho, o Vidal, que com o Paulinho deu mais ou menos, deu certo no começo, mas depois não deu mais tão certo assim. E daí o Vidal, a ideia era ser uma versão do Paulinho que talvez desse certo, uma versão um pouco mais experimentada em nível europeu para o Paulinho. E então já era um time já característica muito diferente. O problema é que mesmo com isso tudo, o Barcelona ainda tinha muitos jogadores, ainda com uma filosofia mais controle de bola como a do Guardiola, e no começo, o Barcelona vai ficando descontente com a característica de jogo que toma o time com o Valverde e vai tentando voltar, mas com o Valverde ali. Então, é meio que você está tentando forçar o Valverde a fazer um jogo que ele nunca soube fazer, não é o jeito dele, e ele nem tem culpa disso. E daí o Barcelona vai lá e contrata o Arthur, contrata depois o De Jong, para tentar recuperar um pouco a sua essência, mas também sem dar muito tempo para ver se o Arthur era aquele jogador ou dá tempo para ele se desenvolver dentro da característica que você quer. Daí o Ernesto Valverde cai no meio da temporada, entra o Setien, que vinha até bem no Betis, com esse estilo de jogo mais de toque de bola, mais controle e um time mais ofensivo, e tenta voltar ao time lá com aquela essência do Barcelona lá, do Barcelona holandês ali, né? Da filosofia holandesa. Só que com um elenco que muitas vezes foi montado para o Valverde e com alguns jogadores que teoricamente eram por um estilo mais do Setien, mas que estavam trabalhando com o Valverde. O clube fica uma bagunça. Além disso, o Setien não tinha um peso, que até o Valverde tinha um pouquinho, mas não tinha um peso como um técnico experimentado ou que já era muito conhecido do elenco, então teria mais influência lá dentro. E o Setien acaba indo mal, o Setien acho que foi mal, e não consegue se impor também. Ele acaba, claramente, em certos momentos, ele é desrespeitado pelo elenco. A gente vê imagens em declarações também que o elenco tava nem aí pro Setien. A partir de poucas semanas de trabalho ali, o pessoal já tinha que se dane esse cara. Não vai ficar mesmo, que se dane esse cara. Então o Setien, ele não consegue nem ser um novo técnico pro Barcelona, nem fazer um trabalho de eventual
ponte de transição entre o Barcelona do Valverde, que era um time que não tinha muita cara, e um time que estava tentando recuperar sua essência para uma eventual chegada do Xavi, por exemplo, né, que era cotado como um técnico do Barcelona naquele momento. Então o Barcelona fica uma bagunça, e do que já era uma bagunça fica mais ainda, porque o elenco fica à deriva, assim, meio que quase numa autogestão em alguns aspectos e sem gestão nenhuma em outros aspectos, com uma diretoria que não sabe o que quer e na verdade só está pensando nos seus próprios problemas de políticos e da política interna, e o Messi resolvendo. Até porque o Suárez já nem tá mais naquela fase que tava, né? O Suárez até tem grandes jogos ainda. Eu até acho que ele não foi mal nesses 8-2. Foi um dos poucos jogadores do Barcelona que não foi tão mal assim. Mas o Suárez já não é mais aquele Suárez tão constante assim como foi há uns anos. Então é muito o Messi resolvendo. Tanto que se você for ver os números do Messi, as atuações do Messi, individualmente, o Messi tem ido muito bem. Ele dá muita assistência, faz muito gol. Por quê? Porque na verdade todo jogo é colocado pro Messi resolver. Então individualmente o Messi vai lá, ganha até o prêmio de melhor do mundo na temporada passada. E eu até achei que ele seria, até a retomada do futebol, ele era um dos melhores da atual temporada. Por quê? Mas também porque individualmente, assim, o Messi faz tudo. Como ele é bom, ele conseguia fazer muitas das coisas que mandavam ele fazer. Mas tem limite, até o Messi ficou mostrando ali, como nunca ele fez antes, que estava pistola com várias situações lá dentro, né? E termina até com a temporada se concluindo com uma ideia, com um zum aí de que ele poderia ir para Inter de Milão. Então, o Barcelona completamente perdido. E eu acho que assim, a culpa é do Setien por erros, e por não ter sabido comandar esse time, não ter comando. A culpa principal é da diretoria, por ter acumulado erros ano após ano para criar o cenário atual, e a culpa também é dos jogadores, tá? Não dá para desculpar os jogadores, porque a forma como o Barcelona perde do Bayern de Munique, o time passivo em campo, só olhando o que estava acontecendo, o Bayern de Munique meteu 8 e poderia ter metido mais se não tivesse relaxado entre os 31 do primeiro tempo e os 10 minutos e os 11 do segundo tempo, né? Isso daí já dá uns 25 minutos de jogo, que é o período em que o jogo por placar tá 4-1. Quando o Bayern faz 4-1 no primeiro tempo, o Bayern dá uma sossegada no primeiro tempo, e no segundo tempo também começa sossegado. Ele só acorda de novo quando o Barcelona faz o segundo gol. Daí o Barcelona, 4-2, de repente ficou perigoso esse jogo. Daí o Bayern de Munique volta e mete os 8. Né? Então o Barcelona ficou olhando passivo, tudo, a zaga olhando assim, o Felipe Coutinho passando pra lá, Davis passando pra cá, Lewandowski, Perisic, todo mundo passava pro John Porto, assim, não abrir. O Bayern de Munique fazia o que queria, a defesa olhando, não parecia haver um certo inconformismo e uma luta de, não, vocês vão ganhar, mas vocês não vão me humilhar desse jeito, né? Aquela coisa de se matar para evitar uma humilhação. E isso vale até pro Messi, que em determinado momento também parece muito impotente, como mais até do que nos 4-0 do Liverpool do ano passado, em que eu acho que ele não faz um jogo ruim individualmente, né? Ele não consegue finalizar, porque o Liverpool acho que até trabalha bem nisso, então ele não tem tão boas chances assim de finalizar, mas ele até trabalha relativamente bem. Ele não acho que foi um jogo tão horrível assim no Messi, os 4-0 da temporada passada do Liverpool. Mas é aquela coisa, você depende só de um jogador. Se esse jogador, mesmo estando num dia ok dele, ele não tá super inspirado, ou ele tá muito marcado, daí você já se complica todo. Nesse jogo eu achei que o Messi estava até mais passivo, estava contemplativo diante disso, e você tem que ver um certo inconformismo, né? E essa é uma crítica que muita gente faz em relação ao Messi, e na comparação com o Cristiano Ronaldo. Em alguns momentos até acho que é injusto, mas nesse caso, por exemplo, eu até acho que faz sentido para esse jogo ali. O Messi também não pode aceitar. Um jogador do tamanho desse não pode aceitar que no currículo dele faça parte uma goleada como essa agora passou a fazer. Não é culpa dele, não é culpa dele. O Messi é muito maior do que esse 8-2. Então o Messi, assim, ele não deixa de ser um grande jogador por causa disso, de forma alguma. Não muda a posição dele no ranking mundial da história do futebol, sei lá o que, por causa disso. Mas um jogador não pode aceitar, né? Um jogador também dele não pode aceitar ter esse placar no currículo dele. Como não estou dizendo que o Messi aceitou, estava tranquilo, tanto que a gente viu depois, tem imagens do Messi muito perplexo e mal
e mal. Mas você tem que sentir no campo ali que o cara tá lutando, não tá aceitando aquilo, fazer alguma coisa. E não, o Barcelona foi um caco em campo em todos os aspectos e precisa refazer muita coisa. Esse vídeo, no final das contas, é um conteúdo até parecido com o vídeo da Juventus, ou com a eliminação da Juventus com o Lyon. Eu acho que o problema da Juventus é menos grave, tá? Acho que a Juventus também, a eliminação pro Lyon, mostra que precisa mudar muita coisa, inclusive achar que tipo de futebol você quer, que é o problema do Barcelona também. Tem que comer, vai demitir o Setien, tem que demitir. Eu até achava que o Sarri na Juventus até ainda poderia dar uma chance, a Juventus demitir ele no dia seguinte do vídeo. O Setien acho que tem que sair, mas antes de contratar o técnico novo, tem que falar o que eu quero desse técnico. A partir disso, você pega o que quer do técnico, que estilo de jogo você quer que o Barcelona passe a ter e que jogadores vão fazer parte desse trabalho, né? Para até dar uma reformulada, uma chacoalhada maior no elenco, porque tá precisando renovar ali, de repente até trazer algumas caras novas também, de repente tirar alguns jogadores que já estão muito viciados lá dentro no esquema do Barcelona, fazer uma mudança maior. O Messi não é um dos que tem que sair, tá? Óbvio que não. Se ele sair é porque ele quis, porque não foi possível evitar, mas do que depender do Barcelona tem que ter interesse em manter o Messi, é óbvio, tá? Mas acho que muita coisa tem que mudar, e eu acho que o problema do Barcelona é mais grave que o da Juventus, mas até acho que o Barcelona tem uma capacidade de recuperação mais rápida que a da Juventus, porque tem uma cultura interna menos viciada. A Juventus tem uma cultura interna muito conservadora ainda. Eu acho que o futebol italiano como todo ainda tem uns vícios como o do futebol brasileiro. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso. Se eu não fiz, eu ainda faço um vídeo porque eu tenho essa visão ali entre Brasil e Itália. Mas então acho que o Barcelona é capaz de ter chacoalhões mais rápidos do que a Juventus, que é um time ainda que se movimenta internamente de forma mais demorada. Mas tem que mudar tudo ali. Tinha que cair o presidente, acho que tinha que cair. Era o caso de cair o presidente, porque isso também é muito culpa dessa atual direção. Agora, e aí eu não acho que não vai cair, tá? Mas é isso então. Se gostou do vídeo da Joia, se não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, e se você estranhou que eu não fiz um vídeo falando alguma coisa sobre o centenário da Portuguesa, eu não fiz mesmo, mas é porque eu tô preparando um negócio legalzinho ali que pode acontecer. Não é nada espetacular também, mas assim, eu vou esperar ver se rola antes de fazer esse vídeo, mas vai ter um sim. Tá? Não se preocupa. Infelizmente não deu para ficar pronto a tempo do dia certo, que seria nesta sexta-feira o centenário da Portuguesa. Tá bom? Mas é isso então. Tchau.